Um, dois, três. Olá, pessoal do meu coração. Eu achei que a Valentina ia latir, mas não latiu. Tudo bem, tranquilo. É porque a Valentina, ela tá com o costume, quando eu ligo a câmera, ela vem, faz aqueles primeiros momentos que ela fica latindo. Talvez ela perceba que eu tô batendo um lero aqui com a câmera e ela já começou a arranhar a porta. Bom, mas o destino do papo hoje é livre. E como toda liberdade tem seu preço, a gente avalia, né? Vamos falar sobre coisas que você possa pagar o preço, possa pagar a cobrança depois, né? Então, o papo é livre, mas a consciência é plena, né? Tem que estar ciente do que você está falando, do que você está fazendo, do que você está pregando, do que você está dizendo. Se você fala de um todo ou se você fala de uma forma mais indireta. Então, eu acho que tem tudo que tem uma sabedoria para chamar um papo de livre, né? Papo livre, você poderia pensar assim, eu posso falar o que eu quiser, o que eu pensar, o que eu entender e o que eu não entender. E não é bem assim, até porque você não gostaria depois de estar vivendo um conflito por conta de um vídeo que você gostaria de fazer para ter abrir reflexões e não conflitos, né? Eu digo assim, quando eu abro a câmera, quando eu quero conversar, eu não quero fazer conflito, né? Confronto, nem confrontar ninguém, nem afrontar, nem desrespeitar. Pelo contrário, eu quero aqui falar sobre justamente isso, sobre a forma de você respeitar as pessoas, mas também começar a não ficar muito confortável diante de coisas que você está vendo que está errado, né? E eu vou dar uma pausa, eu vou fechar ali a janela porque fica menos. Quase que eu clicava em. Não em continuar, mas quase que eu clicava em encerrar o vídeo, né? E fica ruim que eu tento depois de emendar, eu não gosto muito. Bom, como eu ia dizendo, não é porque você não quer se meter em conflito que você vai ver as coisas erradas e achar normal, né? Achar normal, todo mundo deixa pra lá, ninguém procura fazer um caminho para resolver, para trazer solução, para tirar aquela situação, vamos dizer assim. Quando você se conforma diante do que está errado, você se torna cúmplice. E nós, na sociedade, temos o tempo todo movimentos para conscientizar as pessoas sobre elas levar os. Não deixar as coisas impunes, né? A impunidade. A minha vida toda foi. Eu nunca levei ninguém, nunca cobrei. Eu digo para vocês que foi sim um pouco de medo, foi um pouco de medo, falta de coragem, né? De levar as coisas à frente, de lutar por os direitos. Então eu já perdi muitas situações, entreguei, dei por vencida, quando eu poderia ter lutado, só que eu achava que eu ia arrumar mais problema, né? E se as pessoas continuarem pensando como eu pensava no passado, como eu pensava que, deixa pra lá, tá tudo bem, deixa pra lá é o que acontece. A falta de impunidade é que faz a coisa continuar, persistir. As pessoas não estão nem aí. Faz, não tem nada, não tem preço, não paga nada. É gratuito ser mal, ser perverso, ser cruel, ser do mal, né? Vamos dizer assim, ser andar fazendo vandalismo e qualquer outras coisas parecidas. E eu cheguei a uma conclusão que nem tudo deve ser feito vista grossa, fingir que não vê. Eu acho que tem coisas que são tão graves que sim, temos que nos conscientizar. E como já tem as leis, a gente, claro que não é à toa, você não vai levantar uma coisa assim, por exemplo, se é pessoal sua com alguém e você querer pôr aquela pessoa como, enfim, fazer uma coisa mal feita, vamos dizer assim, ou você ser um falso testemunho, ou você inventar algo de alguém, só porque você sabe que tem lei sobre aquilo. Claro que não é sobre isso que eu tô falando, é sobre você trabalhar em cima de uma coisa que você acha que tem que trabalhar. Eu citaria agora nesse momento o Felca, né? Ele fez o quê? Ele passou um ano estudando o assunto, ele passou um ano colhendo provas, ele passou um ano buscando saber o que ele poderia falar ou fazer sobre o assunto. E mesmo ele sabendo que ia ter consequências arriscadas para ele, ele continuou. Por quê? Porque ele sabia que era um bem social, um bem para muita gente, muita criança, era uma nação que vai ser contemplada, né? Com a justiça, com a ideia, com a luz que ele trouxe, né? Então são muitas pessoas. Eu mesmo, por exemplo, eu sempre quis fazer vídeo com meu neto, porque quem começou a gostar de fazer vídeo foi ele primeiro. Primeiro de tudo, quem gostava de fazer videozinhos era ele. Inclusive, ele até criou um na infância dele, eu não sei nem se os vídeos continuam lá. Foi por ele mesmo, né? E isso significa dizer que eu vacilei. E teve dias que meu neto estava triste, ele dizia: "Olá, Lu, hoje eu estou entediado." Ele mesmo me dizia, ele era muito pequeno, e eu não entendia. Depois, quando fui refletir sobre tantos assuntos, eu pensei: eu não sei. Porque como os vídeos de criança ficam sem comentários, então talvez ele não tenha sofrido nenhum abuso de comentário dessas coisas, né? Mas talvez a tentativa de querer crescer e talvez vendo que... Aí quando eu fui criar, percebendo toda aquela coisa, depois ele acabou parando, fazendo vídeo só pra... normal, não ficou mais gravando como youtuber. E ele gravava comigo também. Às vezes ele queria ser muito espontâneo, muito natural, falava, como eu já disse, falava palavrão, tinha que cortar os pedacinhos. E hoje eu até me arrependo, porque tem tanta gente que fala palavrão consciente, um adulto, né? Mas enfim, não era o mundo dele. E eu fico pensando, quantos ou por inocência,
ou por não abrir os olhos, por tudo bem, tá tudo bem, sobre um assunto perigoso, que nós, na sociedade, ouvimos muitas reportagens no Jornal Nacional, em todos os jornais, sobre, não só no Brasil, mas no Brasil e fora do Brasil, sobre adolescentes, sobre pessoas que não tinham equilíbrio emocional suficiente para estar nas redes sociais e não aguentaram as críticas e aconteceu o pior, né, na vida dessas pessoas, tragédias horrorosas. E eu fui pensar sobre a revolução de tudo isso, né, e quando a gente pensa assim, mas tá, proteger a criança disso, de fazer um vídeo, aí você vê crianças que viram cantores, mirins, artista, né, autor de novela, de filme. Então, desde que não esteja explorando, que não esteja, como diz a lei, que você não está explorando, ou tirando a criança da escola, ou tirando os momentos de desenvolvimento dela de infância. Passando um caminhão aqui, gente. Vou desligar um pouquinho. Mas assim, falando assim superficialmente, eu sinto que nós, com a tecnologia que chegou de uma vez como uma onda gigantesca, como vamos dizer, um tsunami na nossa vida, todos nós, de certa forma, fomos vítimas de participar de uma coisa que chegou na vida de todo mundo, que todo mundo tinha, que você não tinha uma casa boa para morar, mas todo mundo estava com o celular na mão. Então, gente, ficou tão acessível, internet e telefone, tudo, que foi um choque que ninguém, sim, parecia uma terra de ninguém mesmo, na verdade. Mesmo a gente sabendo que tem as leis que, né, mas muita gente falhou. Só que chegar a um extremo, né, que nem chegou muitos, a gente sabe, de exploração, de coisas que a criança, ela entra no automático e daí ela nem vê que ela saiu de uma infância para uma adolescência, ela não vê que a vida dela está passando, ela não tem noção de infância. Então, muitos, quando está sendo agora cobrado, defendido, eles se sentem, alguns estão se sentindo afrontados, porque a mente está lá, focada no que ensinaram, no que botaram aquela criança para ser, para se adaptar a uma vida que não era dela. Aí, voltando para meu neto, o meu neto, quando começou a compreender um pouco as coisas, assistir, ver o que o que é agradável, o que é desagradável, o que é bullying, o que não é, né? O que é uma brincadeira sem maldade, o que é uma brincadeira que lhe rebaixa, que mexe com sua autoestima, ele começou a fugir de fotos e vídeos comigo, né? Que ele sempre gostava de chegar, tomava, às vezes eu estava fazendo um vídeo, quando ele não participava mesmo, conversando, ele chegava, tomava o celular da minha mão e saía fazendo vídeo. Eu achava isso muito divertido, não vou mentir, muito mesmo. Era, nossa senhora, emoções que eu guardarei para a vida toda. E hoje, aí ele foi entendendo mais, daí eu chamava, bora, Antônio, fazer um vídeo em tal lugar. Não, eu não quero mais, não me filma, vó. Às vezes ele até, outras vezes que eu insisti em fazer videozinhos pequenos, assim, eu e ele, não para postar, para qualquer coisa, e ele, não, quero ver quando ficou, apaga. Ele mesmo apagava. Então, eu comecei a ver que tudo tem um limite. Mas e essas crianças que eles pegam para explorar? Como foi o coração delas no tempo que talvez elas perceberam que tinha coisas que elas tinham vergonha, que aquilo magoava elas, que aquilo tirava elas mexia com a autoestima delas, mas elas não podiam opinar ou decidir porque tinha outro que empurrava ela para cima disso, tinha que fazer, talvez sem vontade, talvez mal-humorado, talvez nos dias que você não tá afim mesmo de fazer nada, de gravar, de conversar, de ser filmado. Então, eu acho que o Felca, eu nunca falei em meus vídeos assim, mas eu acho que o influenciador Felca, ele foi necessário, né, agora nessa situação do tsunami que eu disse, de tantas coisas acontecendo, uma onda gigantesca em cima de muita gente, que é a tecnologia, que é a inteligência artificial e etc e tal, eu considero que o Felca realmente, as pessoas falam assim, um anjo, gente, pessoas assim, é como um anjo mandado para a Terra mesmo. E ele tá na nossa época, foi assim, um despertar, uma luz gigantesca, as pessoas dizem, todo mundo falava superficialmente, igual eu falo, igual todo mundo fala, superficialmente, sem se comprometer, sem querer confrontar, sem querer afrontar, sem querer apontar. Então, superficialmente, sim, teve muitos comentários, teve muitas, né? Não foi denúncias, foi só comentários. O que serve Felca não. Felca trabalhou um ano em cima disso. E tá aí o resultado. E sobre eu e o meu neto, ele não tem mais vontade de estar tirando foto, às vezes ele tira com os amigos dele e tal, porque é uma fase que eu sempre digo pra vocês que a fase da adolescência é diferente, muda os hormônios. Você muda os grupos, por exemplo, você que gostava de estar mais o pai, mais a mãe, mais os avós, você vai mudando, você gosta até com seus colegas. Você não se sente bem na adolescência de estar andando só com uma turma de pai, tios, daquela idade, ali você se sente, vamos dizer, um peixe fora d'água. Então, são mudanças grandes e coisas que eles faziam na infância, que chega perto da adolescência, eles não têm mais prazer de fazer, pelo contrário, muitas vezes eles têm vergonha. Então, sobre isso, eu espero que um dia, quando ele estiver consciente mesmo, quando ele quiser participar, que eu ainda faça muitos vídeos marcantes e maravilhosos com o Anthony, né? Eu tenho essa vontade, se for da vontade dele também. Se despertar um dia e dizer, ô Lalu, bora fazer um. Ele me chama assim, às vezes chama a voz, às vezes chama Lalu. Vamos fazer um vídeo assim, Lalu? Ou eu vou toda feliz do mundo. E tinha vezes que ele até chorava, porque às vezes eu estava ocupada cuidando. E ele queria fazer aqueles videozinhos para postar, que era de futebol, tentando acertar a bola em tal lugar, pôr a bola em tal lugar. Que muitas vezes eu demorava dia, ele ficava ansioso, chorava até da hora de eu terminar meu serviço para ir fazer com ele. Ele queria que fizesse naquela hora. Hoje em dia eu me arrependo, porque eu não deixei tudo, inclusive o almoço, assim, por fazer. Eu me arrependo de eu não ter ido na hora que ele queria, que eu esperava que ele ficasse ansioso, que até chorar para depois eu ir gravar, quando ele já tinha passado os momentos bons que ele queria. Então eu fico pensando sobre isso, que foi o tempo dele, ele queria fazer. Era um gosto dele, um prazer dele. Mas eu fiz. Talvez não fiz na horinha certa que ele queria, né? Porque tudo tem um momento. Era como se fosse uma brincadeira e eu tinha que fazer o meu serviço.
E muitas vezes, só que hoje eu me arrependo, eu acho que eu deveria ter deixado o serviço de lado e quando o Anthony queria gravar, era gravar sozinho, jogando bola, alguma coisa assim. E eu me sinto às vezes, por isso eu me lembro que eu falhei nessa parte. De não ter sido, porque agora eu sinto saudade de tudo que a gente viveu, aquilo deixa uma saudade imensa, um vazio grande, que a adolescência muda, afasta. Ele tá até aqui, tá no quarto ainda, né? Foi sábado, tá mais tempo na cama, não tem jogo hoje, não tem nada. Então, tá ali, tá sempre comigo, meu companheiro maravilhoso. E para falar de outras coisas, agora encerrando o papo sobre esse negócio de exploração, de abuso, né? Não só na internet, mas na vida. E eu vou encerrar esse papinho agora e vou continuar um papo sobre política. Fala o que é que tu entende de política, mulher? Eu entendo pouco, mas o pouco que eu entendo é o seguinte. Um bom político, na minha opinião, é aquele que mesmo que tenha uma grande balança na vida dele, tipo assim, ele não tá muito diferente do concorrente, aí quando ele chega lá no poder, ele trabalhe para essa turma toda, né? Essa turma que tá quase igual aqui, por exemplo, esse é o lado A, o lado B, e o lado B, por alguns pontos, o lado B não chegou no topo, aí o lado A chegou. Que quando ele chegar no poder, ele governe para nós, lado A e lado B. Esse para mim é um governo bom. Esse, para mim, é um governo abençoado, filho de Deus. E eu não estou falando de governo presidente só, não. Estou falando de governo, um vereador da sua cidade, um prefeito, um vice-prefeito, uma autoridade que as pessoas escolheram. Não vá só porque uma parte te elegeu. Não guarda esse negócio essa mágoazinha de todo mundo não me quis, mas faz para todo mundo porque tu tá lá no poder e tu não pode trabalhar só para a turma que te elegeu. Tu tem que trabalhar para aqueles também que não te elegeram, mas que estão ali querendo ver o teu trabalho e na próxima, quem sabe toda essa turma vota em você. Diz o cara é legal, não sei nem por que eu não votei nele. E isso saber um pouquinho de política é sobre isso. Que o político ele não se envolva só nas causas que vai ajudar ele, o partido dele e ele pessoalmente e o partido dele esquecer que outras pessoas de outro partido, elas também lutam por igualdade, por respeito, por educação melhor, por saúde melhor, por esporte, lazer, né, na nossa cidade, ou no nosso estado, ou no nosso país. Então, o que eu penso sobre a política é um equilíbrio mesmo de ser humano, é um equilíbrio de ser bom, de ser sensato, de ser. Falar honesto é muito vazio, falar ser honesto. Porque, na verdade, todos nós, até que quando a gente entra para um jogo de disputa de um cargo importante, temos que ser investigados. Se temos moral, conduta, personalidade e competência para, pelo menos, disputar aquele cargo. Então, eu diria um equilíbrio de ser humano, de moral, de uma pessoa de uma moral extraordinária, né? De uma personalidade que venha respeitar o patrimônio e todas as coisas que é nosso, não é do político, é de todo mundo, é do político, inclusive nosso. Então, falar de política para a Laluzinha é complexo, é muito complexo, mas também se torna fácil quando você pensa que para tudo na sua vida você precisa ter um equilíbrio de personalidade, um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual também é necessário, né? Que é fé na vida. Eu não acredito que você é uma pessoa sem fé de tudo, que você acha que você vive à mercê da sorte, do acontecimento assim, tudo à toa. Então eu acredito que você tenha fé na vida. Outras pessoas têm fé em Deus, né? Que outros, eu não sei se existem mesmo essas pessoas que não têm fé em Deus. Às vezes eu fico assim, sem acreditar. Talvez porque eu não acho que exista vida sem Deus. Talvez por isso eu ainda fico assim com o pé atrás de, cara, acho que ninguém vive sem fé, sabe? Então, que seja mesmo. Aí hoje em dia as pessoas dizem assim, fica dizendo um vitimismo assim sobre quem é um servo, né? Quem é um evangélico, quem é um cristão, quem prega a palavra do Senhor. Aí fica tipo um vitimismo assim, sabe? Se lamentando porque estão sendo. Não. Gente, como eu já disse, o ponto de vista de um político, eu não posso julgar o que eu escolho. Eu não posso julgar que você tem que ver as qualidades do que eu escolhi. Você tem que ver do seu, realmente. Você tem que ver do seu. É o seu ponto de vista e o meu. E existe um respeito. Se fosse pra gente botar uma pessoa no poder, né? Ou para governar, ou para ser presidente, ou para ser vereador, para ser prefeito, ou qualquer coisa assim de cargo de poder político, nossa, eu vou olhar a Valentina, que ela tá ali fazendo um barulho. Não dei pausa. Pode ser que o barulho era na vizinhança, eu pensei que era a Valentina, pessoal. Bom, aí como eu tô falando assim de você, do nossos pontos de vista sobre escolher o nosso político, né? Não tô falando só de presidência, gente, tô falando no modo geral, qualquer cargo. Aí você vem e fala sobre que evangélicos não se metem em política. Aí você vem e fala sobre
que tal grupo não se mete em política. Política é para todos nós, viventes, que compreende, que tem um ticozinho para votar. Política é para todo mundo, que tem entendimento e que vota. Ser humano, pessoas. Então, no meu entendimento, não tem esse negócio de evangélico e de não evangélico. Eu só acho que quando era o Bolsonaro, muitos evangélicos falavam, inclusive comigo, pessoalmente, as pessoas já falaram, não fale mal de quem está no governo, Deus não gosta. Deus não gosta de quem, se está lá é porque Deus colocou, Deus botou, né, que Deus permitiu. Então não é bom que a gente fique fazendo complô contra quem está no poder, porque quem faz complô contra quem está no poder, isso os evangélicos falavam para mim, né? E eu confesso que muitas vezes eu não engolia, né? Eu nunca fui Bolsonaro, nunca vou ser, que Deus não deixa, amém? E outra coisa, não acho que os evangélicos deveriam ficar fingindo lá dentro da igreja, fazendo política dentro da igreja e na rua. Finge que são quietos, porque era assim que acontecia, pelo menos aqui na minha cidade quando é para prefeito mesmo, o povo um bocado não vai pra rua porque diz que é crente. E tem horas que tem mais vantagem, não sei por qual razão, do que os que vão pra rua fazer política. Enfrentar pedrada, enfrentar isso, enfrentar aquilo, né? Fazer política na rua mesmo. E não vão porque é errado. Crente tá no meio de baderna, que nem diz eles. É o que eu escuto, gente. É muito superficial, mas é o que eu escuto por aqui. Eu não moro em outra cidade, uma cidade grande, não sei como é na sua, mas aqui na minha é assim. Muitos crentes ficam na esquina assistindo quem tá bom e quem tá ruim. E agora para Bolsonaro, para essa manifestação terrível. E contra quem tá no poder, que eles dizem que tem que respeitar, que foi Deus que botou. Quer dizer que só botou Bolsonaro. Agora porque foi Lula, não é Deus que botou, não? É só essa pergunta que eu gostaria de fazer. E também, você é livre, sim, evangélico, católico, apostólico, seja lá de que religião você é livre para botar o chapéu de quem você quiser na cabeça, com a foto de quem você quiser, vestir a camisa de quem você quiser, você é livre. Isso não é baderna fazer escolha. Mas é baderna respeitar só o teu. Porque quando era o teu que estava no poder, não pode afrontar porque é pecado. Não pode mexer com quem está no poder porque é pecado. Mas agora pode falar do que falam essas manifestações feias que eu estou vendo fazer contra um presidente que está trabalhando bonito. E não é eu, Cleide, pequenininha, sem história, sem ser conhecida. Não sou eu que estou falando que ele é maravilhoso. É o mundo inteiro. É o mundo inteiro. E os Estados Unidos estão com um mal-estarzinho com a gente? Adivinha por conta de quem? Não é do meu presidente Lula. Não é. Não é. Isso eu garanto. Pode investigar que vocês vão ver que não é. E, pra mim, Lula já era bom. Agora ele ultrapassou, ele é extraordinário. Eu sempre falo, vou continuar falando. Se tem uma personalidade que eu gostaria de ter a vitamina do desenvolvimento como ser humano, eu queria uma gotinha do meu presidente. Não é para me engrandecer, né? Não é, é só por conta que eu acho mesmo ele gigante e maravilhoso. Continue assim, meu querido presidente, que Deus abençoe a sua vida, a vida de sua família e a vida de nós todos brasileiros, inclusive os evangélicos, que eu sei que tem muitos evangélicos fechados com a verdade, com Lula, com o bom, com o agradável, com o filho de Deus, né? Não estou dizendo que o outro não seja, porque eu não decido quem é filho de Deus, não, quem decide é Deus. Não estou dizendo que o Bolsonaro não seja, só não foi bom governador, um bom presidente, não foi um bom político em área nenhuma da vida dele. E não fui eu que disse. É o mundo que diz isso. Não só brasileiros falam do péssimo desenvolvimento do governo anterior. E eu vou na igreja. E olha que a minha filha frequenta a Assembleia, e eu também, ultimamente, tenho falado com vocês. Eles dizem que eu não sou firme, porque eu não vou todos os dias, porque eu não batizei, mas eu sou firme com Deus. Eu sou firme com Deus. É uma firmeza tão grande que eu não consigo me levantar sem dar a benção a Deus todos os dias. Porque quem rege a minha vida não é só um governo, não é um prefeito. Quem rege a minha vida é Deus, que rege a do meu prefeito, que rege a do meu presidente, que rege do meu vereador, que rege das autoridades da minha cidade, do meu estado, do meu país. Eu dou a benção a Deus todos os dias que eu acordo. Eu digo, ainda estou aqui, né, Deus? Eu não sei nada de política. Ainda preciso estudar muito, muito, muito. Mas eu sei de ser agradável, de ter piedade das pessoas que têm uma vida mais vulnerável a ser explorado, a viver mal, a não ter as oportunidades que os outros tiveram, os mais ricos. Então, Deus não acende a luz só para o rico, nem só para o pobre. Deus é de todos. Inclusive aqueles que ainda estão com a mente atrofiada, como... Vocês já ouviram aquela história o homem da caverna de Platão? Que eles não acreditavam em outra vida a não ser aquela de acorrentado lá na caverna. E o mundo que eles viam era só sombra. Era escuro. Não era um mundo normal, vamos dizer assim.
Mas quando um acorda e dá fé da porta do mundo e vai lá fora e vê que tem uma vida diferente, que não é só sombra, que é uma visão de mundo, de luz, de coisas novas, de coisas extraordinárias que vem que conta para os outros, ninguém acredita. Eles acreditam naquela vida lá, na vida da caverna. E eu acredito que tem muita gente assim que está amarrado, acorrentado na caverna e que ainda não viu o mundo brilhante, como ele brilha, como ele é livre, como ele tem caminhos, como ele tem amanhecer diferente, viver diferente, colher diferente. Quando eu digo que Lula governa para todos, eu vejo porque ele não afeta, não tira, não deixa de cuidar dos ricos. Ele não deixa. Ele continua fazendo coisas boas para manter a vida equilibrada dos ricos, mas ele melhora a vida do pobre, com algumas leis, com alguns benefícios, com projetos que cobrem aquelas pessoas que não têm tal coisa. Por isso que eu chamo de todos. Ele não descobre, ele não tira a coberta do rico para cobrir o pobre. Não é assim que eu vejo ele fazer. Quando uma coberta não dá para cobrir duas pessoas, talvez você tenha que emendar mais uma coberta. Não é puxar a coberta, porque você vai descobrir alguém. E eu não vejo o Lula descobrindo, eu vejo o Lula emendando. Para que fique maior, para que dê para todo mundo. É assim que eu vejo. O meu ponto de vista é esse, simples. E claro. E não critico, não. Eu tenho parente que vota também. Tenho irmãos, tenho amigos, tenho colegas de trabalho, tenho parentes que a gente não tem o mesmo pensamento. E a gente é amigo. A gente senta na mesma mesa para comer junto. A gente ri junto. A gente fala de amor juntos. E a gente tem muita, 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 muita coisa para conversar sobre o que acha na política também. Isso não deixa a gente distante. Às vezes se chateia sim, não vou mentir. Porque se chateia sim. Porque a insistência que o seu é melhor e que é pecado você falar mal do seu quando está no poder, a insistência sobre isso afeta sim a minha paz. Eu, sinceramente, isso é uma interrogação extraordinária na minha mente. Por quê? Por quê? A maioria das pessoas que diz sou evangélico diz respeita quem está no poder, só que eles só diziam quando estava o que eles torciam. Chegou a vez de Lula, não tem que respeitar, chamam das piores palavras horrorosas. É sobre isso. Sobre isso eu também encerro meu papo político aqui e peço desculpas se afetei alguém, né? Não foi para afetar nenhum dos meus brilhantes pedras preciosas do meu canal. Não é para afrontar, que eu sei que tem muita gente também aqui que não é fechado com Lula. Eu sei disso. Mas fechou comigo. Só que falar de política é como falar de saúde. Saúde do sangue, da pele, do osso, da mente, de todo tipo de saúde que você pensar sobre o seu corpo. Política é essencial na nossa vida. Parece assim, não é superficial não, é essencial. Porque política arruma muita coisa na nossa sociedade. Uma política bem estruturada, bem feita, com a paz de Deus por meio reinando, com pessoas divinas de Deus, ela não provoca guerra. Mesmo que os caras tá chamando mesmo, assim, ó, chamando pra guerra. Mas o cara experiente e que fechou com Deus mesmo, de Deus, eu só quero fazer aquilo que for abençoado pro meu povo. Que não trouxer tragédia pro meu povo. Que não trouxer coisas que afetem a vida do meu povo. Política é muito importante, gente, para quando tem uma pandemia daquela, o político ter uma empatia. Agir com amor. Com pressa. Para proteger as pessoas. Política é sim necessária, é importantíssima. E podemos nós, evangélicos, também. Porque se você começar a pensar, era pessoas poderosas que não tinham a característica de um bom político, que falava que pessoas que vai mexer com religião não pode decidir sobre política. Isso foi um jogo, uma estratégia, para calar as pessoas, para fazer o jogo deles. Então, evangélicos que estiver na caverna, eu não estou falando para vocês acordarem para Lula, acordem para vocês. Eu não estou falando para vocês acordar para meu presidente. Acorde para vocês, porque vocês têm vocês têm poder também. Não deixe que você tá vendo, você não é deficiente. Você vai para a igreja, você ora, você tem conhecimento. Se você lê provérbios e outros, você é uma pessoa sábia, esclarecida. Se você lê a Bíblia, se você lê versículos, se você sabe, você é esclarecido. Deixa Deus falar com você sobre esse negócio de pastor, em vez de falar de Deus e falar de político dentro da igreja.
O pastor pode. Ele pode falar, mas é lá fora. Não é formar um grupo ali de evangélicos e mandar na mente dos evangélicos. Eu acho isso. E tenho certeza que Deus também abomina. Que se use o nome dele para estar se aproveitando e abusando de pessoas que vão buscar a palavra. Isso eu diria naquela parte que você acha que eu não devo ter uma santinha dentro da minha casa? Para eu não idolatrar? Material? Pau? Pedra? Metal? Como se fosse um santo? Pois é pecado também você endeusar o seu pastor e não pesquisar, não estudar, não observar o que um governo fez e o que outro faz. O que um governo que ficou no poder durante tantos anos, como deputado, quando Lula ainda lutava muito, se arrastando por os direitos trabalhistas, Bolsonaro já comia do Estado. Mas não aparecia. Só aparecia fazendo o quê? Baderna. Baderna. Bom, eu vou encerrar esse assunto política. Não falei para ferir ninguém, peço desculpa, mas é o que eu penso. E se Bolsonaro fosse bom governante, se fosse tivesse sido, eu poderia ter mudado quando eu trabalhava lá com meus colegas no hospital, a maioria era Bolsonaro. Eu e mais um ou dois era Lula, né? Que foi naquele tempo que votamos em Haddad. E eles, nossa senhora, não vou dizer o tanto de bullying que eu sofri não, com esse pessoal da política. Quase morro de tristeza. Só que eu falei assim, se Bolsonaro for bom governador, eu falei quando eu chorei muito porque o outro perdeu, eu digo, se ele for bom, ele vai conquistar muita gente. Mas ele não foi bom, ele foi extraordinariamente contrário de bom. E eu jamais na minha vida votaria neste homem. Porque ele teve a oportunidade de provar pra gente que ia fazer coisa bonita e não fez. Ele teve a oportunidade, mas jogou fora. E graças a Deus que Lula voltou. E vai continuar. E vai continuar. Firme e forte. Mais forte do que chegou. Ele vai continuar. Muito mais. E agora, fora eu falei daquele negócio lá dos abusos, da infância, do tsunami que foi a onda gigantesca que chegou, de repente, da tecnologia, internet, inteligência artificial, globalização, etc e tal, e foi vamos dizer assim, todos nós, de certa forma, fomos vítimas de algumas coisas, sim, da internet, mas também começamos a acordar para viver um mundo, vamos dizer, uma terra mais controlada, né? Porque senão ia virar o quê? Nem sei. O mundo da internet. E graças a Deus está começando, né? Organizar, botar semáforo, botar isso, botar aquilo, né? Organizando como se fosse mesmo uma terra que nem nós vivemos aqui na vida real. Aí vão organizando, sinalizando, botando lei, né? Isso é maravilhoso, está chegando. E nessa estrada toda muitos erramos, né? Não devemos só apontar, erramos muitos juntos. Mas está na hora de todo mundo começar a trabalhar em cima do que é direito, do que é lei, que traz benefícios, né? Que não prejudica tanto como prejudicou a autoestima de muita gente, de chegar a um fato triste que chega. E de política é falar sobre isso, que às vezes eu fico pensando, porque que quando, por exemplo, quando o favorito governador dos evangélicos está no poder, diz que é pecado falar contra ele. Mas quando que não é só dos evangélicos, né, mas de todo mundo, inclusive evangélico, aí eles já, quando não é o favorito deles, aí eles já não respeitam, já não lembram daquela lei que respeita quem está no poder, que foi Deus que permitiu. É sobre isso também eu queria falar, já falei. E agora eu quero falar um assunto bastante legal, que é sobre você começar a se equilibrar como ser humano mesmo em todos os sentidos da vida. Tipo assim, você não dá conta de fazer tal coisa, não tenha vergonha de se você não deu conta, já pelejou todas as formas, mas não se adaptou àquela situação, de mudar a rota, ou não tenha medo, né, de sair daquela coisa que você não tá dando conta, daquela situação que tá insustentável, vamos dizer assim, e mude. Não tenha medo, porque tem coisas que você só faz sucesso até aquele ponto ali, parou, não tenha medo de mudar, não tenha medo de fazer uma transformação, não tenha medo de fazer uma transição, não tenha medo da vida. Né? Não tenha medo de mudar de profissão, de mudar de cidade, de mudar. Não é agradável, muitas vezes não é agradável tomar decisões mais sérias ou, né, mudar de uma coisa que você está ali todos os dias acostumado, é mais confortável. Mas se aquele negócio não está mais te dando nem lucro financeiro nem emocional, muda sim, muda. Vai fazer bem para sua mente, para seu corpo, você vai conhecer novas pessoas, novas ideias. Sobre isso também, não more em um lugar onde não te faz mais feliz, não fique trabalhando num lugar que não que o dinheiro não vale o que você passa, né? Que chega no final do mês você diz, meu Deus, tanto sofrimento, tanta superação, tanta dor para tão pouco. Então, não more, não fique a vida inteira estagnado num lugar onde não te faz bem.
E não tenha medo de mudar de opinião e nem vergonha. Porque as pessoas são os vizinhos que vocês vão ouvir. E acho que eu devo fechar a porta do meu quartinho ali, do meu estúdio. Se começar a zoar muito. Mas eu já tô quase terminando, quase encerrando. Bom, hoje eu já fiz bastante coisa, já dei um banho na Valentina, tá toda cheirosinha, já fiz o café da manhã, já limpei um dos banheiros, daqui a pouco vou lavar um pouquinho de roupa. E cuidar da minha casa, né, gente? E de mim. Hoje eu dei uma arrumadinha no cabelo, botei esse gorrinho, mas eu vou tirar pra vocês verem aqui meu cabelo com esse formato de cuia. Deixa eu pôr meu gorro aqui, eu mesmo que inventei. Cheio de coraçãozinho, ó. Que eu sou puro amor, pura paixão, né? E espero que não fiquem chateados com minhas conversas sobre política, que eu sei que chateia alguns, mas eu respeito. Eu respeito você que tem outro ideal diferente do meu, outro pensamento. Eu te respeito bastante. Mas eu tinha que falar sobre isso. Meu coração estava implorando para que eu falasse. E sobre a minha vida, tá maravilhosa. Vale do Sossego tá lindo e belo. Nosso carrinho tá aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Apesar de que tem uma baguncinha ali. Deixa eu ver se dá pra ver ali, né, gente? Ali. Porque ele passou quase um ano na oficina, como eu falei pra vocês. E agora meu giralzinho quer cair aqui. Ai, 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 ai. E tudo bem. Saúde bem, graças a Deus. Só aquela parte do rim que eu tô esperando a cirurgia. Mas enquanto isso, Deus vai me protegendo. E acho, não tenho certeza, já fiz uma matrícula para pelo menos na terça-feira fazer um exercício agora que o nosso PSF, quero agradecer ao prefeito, disponibilizou para as pessoas portadoras de algum problema como obesidade, pressão alta, etc e tal, para estar fazendo exercício na terça de 7 às 8, uma hora de exercício. E eu vou começar terça-feira. Espero que eu comece, né? Vamos ver. Se eu começar, eu mostro para vocês, prometo. E se eu não mostrar eu fazendo, eu vou pelo menos fazer que fui, né? Vou estar fazendo um vídeo falando que fui, como não foi e tal. Aí se der o filme também. E quero agradecer ao nosso prefeito Átila, porque eu tô gostando, né? Eu votei nele e tô gostando do trabalho dele, né? Não porque votei, não é porque eu acho que ele é agradável para mim, porque eu já escolhi, porque é o meu preferido, é porque ele tá trabalhando mesmo bonito para todo mundo, né? Sem extinção, e não pode ter, né? Não deve ter. É maravilhoso, mas a gente sabe que quando o cara não é bom, eles bota extinção sim e eles escolhem quem eles querem servir. Mas não está sendo assim, eu estou gostando, está sendo um prefeito com excelência. Mostrando sempre novidade, coisas boas, trabalhando em conjunto, com Talmo, né? Um abraço, que Deus abençoe o trabalho de vocês sempre, sucesso e que esse sua administração faça seu nome crescer como uma grande personalidade, com sabedoria, com lado bom, né? Que a gente, claro que todo mundo tem falhas, ninguém é perfeito, mas que as falhas fiquem encobertas pela sua qualidade. É isso que eu desejo a vocês. E que Deus abençoe a todos nós. E quero também agradecer a cada um que fica aqui comigo, que dá um joinha, que faz um comentário, que assiste. Eu gostaria de pedir para você, para ter mais engajamento, que você deixe um coraçãozinho, que você fale se você concorda ou discorda de mim, o que você acha que eu deveria também tá botando aqui no meu canal, como eu tô indo pouco, né, pra natureza que eu amo. Eu tô indo pouco nesse momento, mas vocês poderiam estar me dando ideias sobre que assunto eu deveria estar conversando mais, o que eu poderia estar, enfim, para que eu tivesse melhor engajamento por aqui no meu sonho, né, para realizar o meu sonho de crescer como youtuber. E é sobre isso. E que queria mandar um recado para as pessoas maravilhosas que guardam a simplicidade dela, mesmo quando elas chegam a um patamar que elas podem ser celebridade, andar como celebridade, mas elas andam simples, com simplicidade e percebendo que o bom da vida não é o palácio que você vive, mas o mundo, seu mundo que põe esse palácio na sua vida, né? Que é o grandioso e poderoso Deus que nos rege e que o nascer do sol, o pôr do sol, uma brisa, uma onda no mar, a cor do céu azul, quando ele fica todo azul, algumas nuvens brancas, isso, um céu estrelado, uma lua cheia, ou crescente, ou minguante, ou seja lá que fase for, mas que a gente acha ela exuberante lá no céu, e que a gente carrega a simplicidade de adorar a vida que Deus deu, não só nossas conquistas, porque quando a gente fica vangloriando conquistas, elas passam, elas são efêmeras, né, que se diz assim, passageiras, e a nossa visão de um mundo lindo, de uma alma perfeita e rica, mesmo sem ter dinheiro, isso é eterno, isso que eterniza, que é bom. Um beijo especial, não é do Zebete, é da Lalu Cleide, mas parece do Zebete, né? Aquele beijo maravilhoso, que nunca mais eu tinha mandado um beijo excepcional desse para o Brasil e o mundo. E eu amo todos vocês, fazer que nem Lorena faz para mim, ó. Lorena faz assim. Aprendi com Lorena, ó. Ó meu coração batendo. Firme e forte aqui para vocês. Minha plateia mais linda, brilhante, excepcional que Papai do Céu me deu. Que Deus abençoe todos vocês. Um final de semana assim cheio de surpresas boas. Amém? Ah, quero também parabenizar minha sobrinha lá no Paraná, a Sofia.
filha do meu sobrinho Rafael, que tá aniversariando hoje, né? Hoje é seu aniversário, minha princesa, que Deus te abençoe. Eu chamo ela de Laluzinha, mas é Sofia. Parabéns, Sofia, feliz vida, tudo de bom, meu amor. E aproveitar e parabenizar todas as pessoas que estão fazendo aniversário, né? Agora, esse mês, lá na minha escola também tem um monte de menino, uma turma de crianças também. Ontem a gente até fez uma festinha para Matheus. A Prolália fez, assim, é muito rápido, uma comemoraçãozinha para Matheus. E tem mais outros na sala que fez aniversário esse mês. Então, que Deus abençoe a todos do mês de agosto, né? Tá chegando setembro. E que Deus abençoe todos nós e nos dê discernimento, sabedoria e empatia. Amor. Amor. O amor vence, sempre.